Pessoal, bem-vindos ao curso Arduino Módulo Programação. Nós estamos na aula 2, meu nome é Renato Aloy. Nessa aula nós vamos falar sobre termos utilizados e material de referência. Então, vamos lá. Então, conforme já vimos, deixa eu abrir o Arduino IDE. E conforme já vimos, algumas palavras utilizadas, que a gente chama de palavras-chave, utilizadas aqui no código mais básico, que é o que contém as funções setup e loop. A gente não chama isso de funções, a gente vai aprender os termos agora direitinho. Mas, por exemplo, a palavra void, que está colorida aqui, que a gente sabe que ela só assume essa cor quando a gente digita void. Se escrever void, perde a cor, porque é uma palavra-chave. Setup é a mesma coisa. Se a gente errar alguma letra, ele some a cor, porque o Arduino, o editor do Arduino, conhece as palavras-chave, que é isso que a gente vai começar a aprender hoje. Então essas palavras-chave, elas possuem essa coloração. Eu vou digitar uma outra aqui, que é a que inicia serial, que é uma função para iniciar a serial. Na hora que eu terminei de digitar o serial, ele ficou laranja. Ponto begin também ficou laranja, também é outra palavra-chave. E vou colocar a velocidade 9600. Para finalizar a instrução, a gente precisa conhecer. Vou fechar essa janela aqui. Pronto. Agora ele apresenta. A IDE tem esse novo recurso de apresentar avisos de quando tem atualização das bibliotecas. Isso é uma coisa nova, acredito que da versão 1.66. É bem recente mesmo essa modificação. Mas enfim, voltando aqui. Então as palavras-chave elas ficam coloridas. E para finalizar uma instrução, a gente usa o ponto e vírgula. Bom, mas onde a gente tem tudo isso escrito? Né? Como a gente sabe quais são as palavras-chave e quais são os termos, as pontuações a serem utilizadas? A gente vai verificar no próprio site do Arduino. Vamos voltar no browser aqui. Vamos então entrar no site novamente, arduino.cc. Foi o site que a gente fez o download do Arduino IDE, e é o site também onde a gente tem a parte de aprendizado, e todo o suporte, fórum, tudo por aqui. É lógico que tudo em inglês, né? Mas importante é saber que nesse menu Learning e aqui no subitem Reference, a gente tem todo o material de referência do Arduino, inclusive explicando as pontuações e todos os detalhes da sintaxe da linguagem utilizada no Arduino. Aqui ele diz que um programa do Arduino pode ser dividido em três partes principais: estruturas, né, de controle, estruturas em geral, valores, que são variáveis e constantes, e funções, que são essas três colunas aqui. Então, por exemplo, em estruturas a gente tem a que a gente já estudou do setup e do loop, que a gente sabe que precisa ter em todo o código Arduino, que o setup executa uma única vez e o loop executa para sempre, indefinidamente, como um laço que roda para sempre. E na parte de variáveis a gente tem as constantes, que a gente vai ver daqui a pouco, que são as constantes de high, low, input, output e true or false. São constantes que são palavras-chave que a gente também usa para definir valores. E as funções, as principais são essas do começo aqui, né? No caso de estrutura,
nós temos setup e loop, são as duas principais. Estruturas de controle aqui também temos todas as mais utilizadas, que são if, else, a gente vai ver cada uma delas. E nas variáveis também as mais importantes são essas primeiras, os tipos de dados também que a gente vai ver cada um deles em detalhes. Tudo que a gente tem aqui a gente vai ver em detalhes nesse curso, nesse módulo de programação. E as funções, que são as principais de manipulação de portas para configurar o modo de funcionamento de uma porta, pin mode, para escrever digitalmente em uma porta do Arduino ou para ler digitalmente, as funções analógicas de leitura, de referência, de leitura escrita. Aqui são funções específicas do DUI, né, o Arduino DUI e Arduino Zero, que a gente não faz parte do escopo do nosso curso. Nosso curso é para aprender a programar Arduinos que utilizam a plataforma de microcontroladores de 8 bits, que não é o caso do DUI e do Zero, que utilizam plataforma de 32 bits. Então a gente se limita a estudar essa parte de microcontroladores 8 bits. Que mais? Funções avançadas, funções de tempo, funções matemáticas, trigonometria, de caracteres, de números aleatórios, de bits, bytes, de interrupções externas. A gente vai estudar tudo isso. E aqui a de serial, que a gente acabou de utilizar, né, também tem aqui. Na parte de estruturas a gente tem as estruturas principais, estruturas de controle, a sintaxe que eu estava falando de pontuação, né, ponto e vírgula, que termina um comando, uma sentença, os que em inglês é curly braces, que a gente chama de chaves, né, abertura e fechamento de chaves, que são responsáveis por conter trechos de códigos, né, blocos de códigos. Então quando a gente faz uma função, o bloco de código da função é o que está dentro da abertura e fechamento das chaves. Que a gente já viu aqui comentários de linha simples, comentários de múltiplas linhas. O define e o include a gente vai ver ainda. Operações aritméticas, né, de atribuição de valor, adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo, né, que é o resto de divisão. Operadores de comparação, igual, diferente, menor que, menor ou igual, maior ou igual. Operadores booleanos, né, e, ou e não. De ponteiros também, operadores de desreferenciação e de referenciação. E a gente vai ver tudo isso em detalhes, apesar de que a gente já viu isso em várias aulas do curso Arduino Pro. E os operadores de bit, que são operadores que a gente vai ver em detalhes aí também mais para frente, que são bem complicados. Operadores de incremento, decremento e composição, decomposição e por aí afora, né? Na parte aqui de variáveis, tudo isso são coisas que é o que a gente tem como prontas, né, existentes, funções e estruturas e variáveis já existentes no Arduino, e nós temos variáveis e funções que a gente vai poder criar sendo nossas. Aqui nós temos na parte de variáveis conversões, escopo de variáveis, que a gente vai ver também, e progmain, que são variáveis de memória flash. A gente vai entender tudo isso, mas o importante é saber que está separado então nessas três grandes categorias aqui. Ok, vamos voltar então, porque a gente vai ver hoje o if. A primeira estrutura de controle que a gente vai conhecer é o if. Vamos lá.